Uma civilização inteira vai desmoronar esta noite. Esta é a quarta ameaça, a última ameaça feita por Trump ao Irã, uma ameaça muito séria que coloca todos os países do Oriente Médio à beira do vulcão. Mas será que o Irã caiu nessa armadilha? Ou será que Sahal Epstein é quem está caindo na armadilha hoje também? Hoje vamos revelar os detalhes das horas decisivas. Como os Estados Unidos e Israel dividiram os papéis para atacar o coração da economia iraniana e como o Irã passou a explorar a estupidez política e militar da aliança de Epstein. Vamos ver juntos os segredos dessa resposta chocante do Irã e como as coisas estão se desenvolvendo hoje, tornando o Irã um dos principais polos de poder do mundo. Fiquem conosco! Prezados espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da nossa série de episódios de opinião que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que está acontecendo no Oriente Médio entre o Irã e a aliança Epstein. Está claro, caros espectadores, que entraremos em uma nova fase de escalada perigosa. Depois que o Irã rejeitou qualquer trégua de guerra da forma que a aliança deseja, ou seja, uma suspensão temporária deste conflito, todos, é claro, aguardam o que acontecerá nas próximas horas. Qual será a intensidade desse ataque americano? Após as ameaças do presidente americano, Trump, hoje, ele disse claramente que uma civilização inteira vai colapsar esta noite. Ele ameaçou o Irã dizendo que vai destruí-lo completamente e acabar com essa civilização persa que existe há milhares de anos. Claro, se o Irã não ceder, se o Irã não aceitar a proposta paquistanesa para cessar a guerra, a novidade de hoje, caros telespectadores, é que houve ataques aéreos da coalizão Epstein em várias regiões do Irã. Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra alvos militares em uma ilha fora desta ilha. De onde, claro, saem 90% das exportações de petróleo iraniano, enquanto Israel realizou ataques aéreos contra instalações civis. Cidades iranianas, por exemplo, pontes, estações de energia, estradas e assim por diante. É como se eles tivessem dividido essas tarefas. Os Estados Unidos bombardeiam as instalações militares e Israel bombardeia as instalações civis e de infraestrutura. E isso, claro, não aconteceu por acaso. Aqui devemos prestar muita atenção, isso não foi por acaso, não aconteceu por acaso. Isso aconteceu por medo da resposta iraniana, veio de acordo com uma política de manobra e engano, ou seja, o objetivo disso é afastar a resposta iraniana dos países do Golfo. Está claro hoje que os Estados Unidos ficaram responsáveis apenas por atacar as instalações militares, enquanto deixaram a tarefa de atacar as instalações civis e energéticas para Israel. Por quê? Para que a resposta iraniana seja contra Israel e não contra interesses americanos no Golfo, incluindo, é claro, instalações de petróleo, instalações de energia, instalações de dessalinização de água e assim por diante. Mas aqui, para que todos saibam, estamos falando de uma agressão militar conjunta, estamos falando da aliança Epstein. Não há diferença entre os Estados Unidos e Israel. A agressão é uma só. E a guerra veio dos dois juntos. Não se pode enganar o Irã com essa estupidez. Dizer que quem bombardeia as instalações civis é Israel e não os Estados Unidos, ou que quem bombardeou as instalações petroquímicas na região e cidade chamada Azaluyeh foi Israel. No Irã, desculpe, é Israel e não os Estados Unidos. Isso não faz sentido. O Irã, como de costume desde o início desta guerra, está agindo com o princípio de olho por olho, dizendo que a destruição do Irã será respondida com a destruição total da região. E hoje, mesmo que falemos apenas sobre essa resposta iraniana direcionada somente a Israel, a resposta do Irã será chocante. Naquela época, havia um relatório publicado pelo jornal israelense Jerusalém Post, que dizia que os russos, ou seja, a Rússia, forneceu ao Irã uma lista com 55 alvos vitais dentro de Israel, ou seja, da infraestrutura vital de energia em Israel.
alvos que o Irã destruiria se os Estados Unidos realizassem esse ataque às instalações energéticas no Irã. A agência de notícias Tasnim do Irã também disse que o Irã já tem um alvo pronto para retaliar. Disse que, além da infraestrutura ou infraestrutura energética, o Irã também vai destruir também as pontes, também vai destruir as principais estradas, estações de trem e assim por diante. E esses alvos estão definidos pelo Irã com uma precisão muito alta. Por exemplo, hoje no Irã dizem que existem túneis rodoviários e túneis ferroviários, ou seja, assim que destruírem o portão deles, a estrada será completamente cortada. Um grupo de cidades vitais, por exemplo, entre Haifa e Tel Aviv, além dos portos comerciais. Então, a situação é muito grave, até mesmo para Israel, não apenas para os países do Golfo. Hoje, o Irã respondeu, ou seja, realizou um contra-ataque em larga escala contra a Arábia Saudita, atingindo bases militares americanas na Arábia Saudita e também empresas americanas no país. Por exemplo, um complexo petroquímico pertencente à empresa americana ExxonMobil, localizado em uma área chamada Jubail, na Arábia Saudita, por exemplo, também foi atingido. Além disso, outro complexo da empresa americana Chevron Phillips também foi atingido na Arábia Saudita. Da mesma forma, instalações petroquímicas em Israel também foram alvo, próximas de Dimona. Bases militares americanas foram atingidas nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait. Estamos falando disso? Foram atingidos um centro de manutenção da Marinha dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos e vários radares e edifícios residenciais das forças americanas no Kuwait. Ou seja, os ataques. A resposta iraniana continua, ou seja, o Irã avisou os Estados Unidos para não ultrapassarem as linhas vermelhas e disse que não foi e nunca será a primeira a atacar civis ou alvos civis, mas afirmou que qualquer ataque a instalações civis a fará mudar suas regras, passando também a atacar instalações civis. Em Israel e em todos os países da região, o Irã disse que a resposta iraniana, nesse caso, chegaria a um nível em que os países da região seriam obrigados a responder. Ou seja, nesse caso eles entrariam na guerra de forma direta e aberta, o que significa que haveria uma grande guerra regional na região. E nesse caso, claro, ninguém pode determinar completamente como será a situação e o destino do Oriente Médio. O Irã disse que, nesse caso, o mundo passaria muitos anos sem qualquer petróleo ou gás dessa região. Ou seja, o mundo teria que buscar petróleo e gás de outras áreas, como Rússia, Venezuela e assim por diante. Isso seria com preços superiores a $200 por barril. Ou seja, estamos falando de muitos anos nessa situação, então a ameaça é muito séria. Se Donald Trump iniciar esse ataque às instalações energéticas iranianas, isso será perigoso para o mundo inteiro. Então, caros telespectadores, o Irã está firme, vitorioso, está, como eu disse ontem, está hoje em uma zona de conforto. O Irã, assim como enganou Donald Trump e o fez cair nesse atoleiro, nessa guerra, também quer que Trump caia nesse outro atoleiro, ao atacar a infraestrutura e a infraestrutura energética iraniana. Porque, antes de tudo, isso será considerado um crime de guerra. Os adversários internacionais de Trump desejam que esse cenário aconteça, porque então eles vão aproveitar esse evento e vão exigir que Trump seja julgado por crimes de guerra. Ou seja, prestem muita atenção, a situação é muito grave. Eles vão se livrar de Trump. Enquanto isso, o Irã também vai aproveitar a oportunidade para que sua resposta seja legal, para que o ataque deles às instalações civis em Israel seja considerado legal. Por quê? Porque foi apenas uma resposta ao que eles fizeram. Por isso, Trump, na verdade, está em apuros desde o início desta guerra. Ele ameaça, mas não consegue cumprir essas ameaças, e se cumprir qualquer ameaça, vai se encontrar em outro atoleiro, em um atoleiro ainda maior. O Irã provou de fato que não é a Venezuela, não é como os países árabes de hoje. O jornal americano The New York Times disse que esta guerra está transformando o Irã em uma potência global. Disse que esta guerra mostrou ao mundo como o Irã se tornou um dos principais polos de poder no mundo.
Este é um jornal americano e está dizendo isso, está reconhecendo isso. E esta guerra realmente confirma o quão forte é essa nova aliança tripla, que inclui Rússia, China e Irã. Eles vêm alcançando sucessos desde a chegada de Trump, conquistando vitórias e mais vitórias. Podemos dizer que se torna uma aliança quádrupla, se adicionarmos a Coreia do Norte também. Prezados telespectadores, hoje houve um golpe forte dado pelo Irã à aliança de Epstein, ou seja, um golpe que ninguém no mundo esperava. Um navio porta-contêineres estava atracado em um dos portos dos Emirados Árabes Unidos, de frente para o Golfo de Omã. Ou seja, estamos falando exatamente do porto de Khor Fakkan, pertencente ao Emirado de Fujairah, o que significa que não depende do Estreito de Hormuz. É um porto que pode receber todos os navios sem a necessidade de passar pelo estreito. Então, isso é o importante. Este navio estava sendo carregado com contêineres cheios de equipamentos militares e era esperado que esses equipamentos militares fossem enviados para Israel. Mas a inteligência iraniana descobriu essa operação desde o início com extrema precisão. Então, o Irã deixou as coisas acontecerem como eles queriam, de acordo com os arranjos, como se não soubesse de nada. E depois que terminaram de carregar todo esse equipamento militar em um navio como esse, então o navio foi bombardeado com extrema precisão por mísseis navais, talvez depois de ter se movido apenas alguns metros. O ataque foi muito forte e foi um choque para a coalizão de Epstein, porque esse ataque foi mais de inteligência do que militar. O ataque confirmou que tudo está sendo monitorado nos Emirados Árabes, monitorado pela inteligência iraniana. É também uma mensagem forte que o Irã enviou a todos os navios de carga internacional, como um aviso, como um alerta para não cooperar com a coalizão de Epstein de nenhuma forma. Cuidado ao tentar enganar o Irã com esse tipo de operação, pois o resultado será catastrófico. Esse tipo de declaração, claro, do comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária Iraniana, Mousavi, disse que a guerra agora entra em uma nova fase. Disse que os ataques que vocês viram antes serão duplicados na próxima etapa. E disse que isso será porque o Irã agora começou a usar novas plataformas de lançamento de mísseis, que carregam 2 mísseis, um do tipo Fatah e outro do tipo Khaibar-Shikan. Ou seja, cada plataforma de mísseis hoje poderá lançar 2 mísseis ao mesmo tempo, em vez de apenas um, como era antes. Além disso, entre os acontecimentos importantes que hoje também teriam causado um grande choque para os Estados Unidos, está a queda de um míssil avançado em uma das regiões iranianas, mas ele não explodiu. Ou seja, o míssil agora está nas mãos dos iranianos e, como de costume, será desmontado, ou seja, passarão pela chamada engenharia reversa, permitindo que o Irã tenha acesso a essas tecnologias. Com esse míssil, eles podem fabricar versões locais, talvez até versões mais avançadas, como aconteceu em experiências anteriores. Esse míssil é o GBU-39, um míssil guiado lançado por aviões. Um míssil destrutivo, capaz de destruir prédios, armazéns e outros alvos militares, como radares e outros também. Hoje, também houve um míssil de cruzeiro do tipo guiado para atingir o centro da capital Teherã. Mas, por um milagre divino, ele também não explodiu. E isso, por sua vez, também será submetido à engenharia reversa. Com certeza, o Irã sairá com novos segredos e novas fórmulas. Ou seja, sobre essas armas hoje, uma das coisas realmente impressionantes, uma das coisas que confirma como é impossível subjugar este país, o Irã, impossível fazer o Irã se render, é a existência desse grande povo, o povo iraniano. Por que estou dizendo isso hoje? Outro lugar, outro momento? Quero dizer, essas novidades, essas notícias de hoje. Por exemplo, depois que a coalizão Epstein começou a bombardear as pontes, o povo iraniano não se escondeu em abrigos subterrâneos, não ficou em casa, não dormiu nas ruas, ou seja, não se escondeu. Pelo contrário, eles saíram para essas pontes,
jovens, mulheres e crianças, e formaram correntes humanas segurando as bandeiras iranianas, sacrificando-se para que essas pontes não fossem bombardeadas. Eles enviaram uma mensagem forte: se vocês querem bombardear essa ponte, que assim seja, mas com o martírio de todos, ou seja, com um crime que será registrado em todos os livros de história e talvez até como crimes de guerra, entre outros. Então, a existência de um povo com esse tipo de caráter é impossível de ser abandonada. Ou seja, um país que fique totalmente refém de um agente externo. Hoje, faz quase 40 dias desde o início desta guerra. E a vida no Irã é muito normal. Eles vivem uma vida normal, fazem compras, vão aos parques e assim por diante. E já vimos antes como eles estavam em uma grande manifestação, então aconteceu um bombardeio aéreo perto deles, mas eles não recuaram de jeito nenhum, como se nada tivesse acontecido. Nós vimos isso. Como foi aberto o voluntariado para todos que quisessem pegar em armas nesta guerra para defender o Irã, o número de pessoas que se inscreveram para o voluntariado ultrapassou 14 milhões de pessoas. Então, na verdade, um país que tem um povo desse tipo não pode desmoronar, não pode sair completamente derrotado. Por quê? Isso porque eles têm uma crença forte, têm uma educação e formação escolar e midiática baseada em princípios corretos, não baseada nos princípios de Epstein e de homens parecidos com ele. Então essa é a diferença hoje. O importante é que só nos resta ver o que Donald Trump fará depois dessas ameaças que ele chama de últimas ameaças. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!